Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. E cumprindo aquele meu desafio de ler 12 livros ao longo do ano de 2023, eu trouxe Triângulo das Águas, do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. Eu não lembro se eu já falei desse escritor no canal. Eu acredito que não. Devo ter comentado, mas não fiz nenhuma resenha sobre. Então eu vou falar para vocês um pouquinho do Caio Fernando Abreu. Ele nasceu no dia 12 de setembro de 1948, na cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul, e veio a falecer em 1996, em Porto Alegre. O Caio faleceu novo, faleceu com 47 anos. E além de ser escritor, ele também era jornalista e poeta. Recebeu, além desse livro aqui, que ele recebeu o prêmio Jabuti de 1984, vocês podem ver aqui, ó, está destacado. Ele também recebeu o prêmio com o livro Dragão do Paraíso e Ovelhas Negras. Todos esses 3 livros que receberam o prêmio Jabuti foram livros de contos. Antes de começar a falar sobre o que eu achei do livro, aquele meu aviso que você que segue o canal já conhece. Se você não é inscrito aqui, não deixe de se inscrever no canal. E ao se inscrever, não esqueça de apertar o sininho para você saber sempre quando eu estou postando um vídeo novo. Mas independente de ser inscrito ou inscrita ou não, você pode comentar abertamente aqui no canal. Se você já leu algum livro do Caio Fernando Abreu, se você gosta dele, ou se ele não é um autor que te interessa, você nunca ouviu falar. Sobre o livro Triângulo das Águas. No prefácio, o próprio autor, que é o Caio, ele diz que esse livro foi um livro diferenciado, que normalmente ele costuma planejar as histórias que ele vai contar, mas que essas 3 novelas ou 3 histórias, eu prefiro chamar de 2 contos longos e uma novela, ele escreveu num jorro. Ele começou a escrever em São Paulo e terminou no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Depois, quando ele foi fazer a revisão para sair aqui na LPM Editora, nesse livro Pocket, ele fez muitos cortes, principalmente na primeira história, ou no primeiro conto, como ele próprio disse. Já o segundo, ele disse que não foi preciso, e o terceiro também não. Houve a restrição desses 2 últimos, mas foi bem menor do que ele fez com o primeiro. E como é que se chama esse primeiro conto que o Caio traz aqui pra gente? É dodecaedro, porque são 12 pessoas falando, né? Ou seja, tem a 13ª voz, que é a do narrador, que apresenta cada personagem, e cada voz vai dando o seu depoimento sobre uma determinada situação que acontece aqui. Pelo que eu entendi, são 6 pessoas, são 12 pessoas, 6 homens e 6 mulheres, que dividem a mesma casa. Cada um com a sua especificidade. Tem um que é mais ligado ao sexo, tem outro que é mais ligado a questões astrológicas, tem outro que é ligado a questões de manipular ervas para fazer chás que acalmam e mudam a vida da pessoa, enfim, cada um com a sua personalidade. E aí, em determinado momento da trama, um deles avisa de que os cães raivosos foram soltos. E isso vai mudar totalmente a estabilidade que essas 12 pessoas têm dentro dessa casa. As máscaras vão cair a partir do momento em que eles se encontram nessa situação limite. O segundo conto é sobre o marinheiro. Na verdade, é um homem que vive recluso, isolado. E aí, para que os vizinhos não prestem atenção na vida dele, não fiquem olhando pelas janelas e pelas vidraças, ele pinta todas as vidraças, dá a entender que ele é um artista plástico. Mas aí ele começa a fazer várias perguntas a ele mesmo, ele começa a se autoconhecer e surge um marinheiro que vai ajudar ele a se descobrir. O próprio autor Caio Fernando Abreu, no prefácio, diz que esse conto é muito onírico, que ele é muito parecido com o realismo mágico que se praticou há um tempo atrás em toda a América Latina, né? Principalmente na Colômbia e no México, e na Colômbia o Gabriel Garcia Marques é o expoente máximo, né, que chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura.
E o terceiro conto é um encontro de dois homens que são homossexuais, que se conhecem na sauna, mas o conto inicia, ou seja, a novela inicia com um indo visitar o outro e com a promessa de terem uma boa noite para se conhecerem. E aí eles vão a várias boates, a vários lugares, e eles vão contando a história deles, a vida deles, e acabam se machucando também emocionalmente. E, em resumo, esse é o plot dessa última história, que eu nem falei para vocês o nome, porque eu realmente esqueci, mas ela se chama Pela Noite. O nome é perfeito porque a história realmente se passa durante toda uma noite. O que eu achei do livro? Para mim, apesar de ele ter ganho o Prêmio Jabuti, não é o melhor livro do Caio Fernando Abreu que eu tenha lido. Não sei se é o momento que eu estou atravessando, né? Ou seja, não estou tão sintonizado assim da forma como ele escreve, mas eu não gostei. Dodecaedro, como eu falei, para vocês são 12 pessoas falando, né? Mas eu acho isso muito arriscado para um autor fazer. Poucos autores escrevem bem colocando outras vozes no texto para dialogar. Porque cada vez que você coloca uma voz, eu entendo que o personagem tem que dizer alguma coisa que o diferencie do outro. E alguns personagens aqui, dentre esses 12, se diferenciam. Outros parecem que é o mesmo personagem falando, principalmente quando são vozes masculinas. E isso me incomodou um pouco. Eu já fiz resenha de um livro aqui chamado Sal, em que a autora faz a mesma coisa, ela bota várias vozes e eu não senti diferença entre uma voz e outra do personagem narrando a história. Então, mesmo que o Caio Fernando Abreu seja um excelente autor, eu gosto muito dele, dessa história eu me incomodei e achei que ela não foi da forma que eu estava esperando. Eu não gostei, não. A história do marinheiro eu achei muito onírica. Onírica demais, o narrador vai as coisas vão surgindo e são fantásticas. É um anjo que surge na banheira, é um marinheiro que surge na porta da casa dele. São coisas que surgem e que vai tornando a narrativa, para mim, truncada. Eu não consegui embarcar, foi o conto mais difícil para eu terminar de ler. Eu quase abandonei o livro por conta desse conto, mas como eu tinha um compromisso de ler, eu continuei. E a melhor história para mim foi a última, A Pela Noite, né, que tem esse título, porque ela foi mais factível, bem mais real e conta dramas humanos e me envolveu mais. Não foi realmente o melhor que eu li dele também, mas entre as outras duas eu preferi essa. E foi essa a minha avaliação do livro Triângulo das Águas. E por que esse nome? Triângulo das Águas? Porque elas vão acontecer no momento de chuva. Nas 3 histórias está sempre chovendo. Acredito que por isso tenha recebido esse título, o livro. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar um joinha, um like, se inscreve e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!